Ó Senhor Deus, abre a nossa mente e o nosso coração para recebermos as verdades maravilhosas da Tua Santa Palavra e crescermos na fé e no conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Como o pastor Mateus já anunciou, o texto base bíblico da nossa mensagem de hoje é o Salmo 70, uma das leituras indicadas para esse domingo. E o tema é um grito por livramento. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, queridos congregados, estimados visitantes, prezados ouvintes, companheiros das nossas transmissões, dentro de seus lares, que a palavra atinja os seus corações, assim como os nossos aqui. Desejo a todos a bênção do Senhor nestes momentos e acolhemos o Davi também hoje como um novo integrante do Reino dos Céus. É em nome de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, que saúdo a todos. Para alguns comentaristas, o Salmo 70 é a prece dos desesperados. Outros entendem que é um salmo que procura dar suporte à confiança e à força moral. Já os supersticiosos imprimem o Salmo 70 e o colocam no bolso. Outros tatuam o Salmo 70 em seu corpo, como se fosse uma mantra para a proteção de maldades. Mas agora perguntamos, e para nós aqui hoje, agora, o que será que este salmo tem a nos dizer? Ele é de autoria de Davi, o grande rei Davi. Muitos hinos escritos por Davi são extensos, enumerando atributos de Deus ou acontecimentos históricos. Outros salmos de Davi são breves, focalizando apenas um ou dois pontos e fazendo súplicas específicas ao Senhor Deus. O Salmo 70 é justamente um destes. Uma pequena oração, uma breve oração, mas com um propósito bem definido. Ele é um clamor de alguém que já não aguenta mais a situação em que ele se encontra. É um grito por livramento. Suas palavras são praticamente iguais aos versos finais do Salmo 40, que Davi escrevera num momento passado, mas também motivado por uma iminente desgraça. O versículo 1 começa assim: ó Deus, salva-me, ajuda-me agora. É um grito por livramento. A necessidade de Davi é urgente, a questão que ele enfrenta é vital, a ponto dele insistir no versículo 5, dizendo: vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Estaria Davi, talvez, sendo um tanto incisivo para com o seu Deus? Estaria Davi, talvez, sendo até um pouco desrespeitoso para com o seu Senhor, gritando-lhe? Não,
Davi não é mal educado. É que Davi está num profundo desespero. O Salmo revela que queriam matá-lo. Antes, porém, desejavam desgraçar a vida dele, encurralá-lo feito um animal. Queriam envergonhá-lo, expor a sua reputação ao extremo, ao ridículo. Imaginem, meus ouvintes, o grande rei Davi, de muitas posses, de muito dinheiro, de muita fama, se encontra de repente aflito, acuado, impotente. Não está definido na Escritura Sagrada quem eram os inimigos. Se eram militares, saqueadores, hebreus delinquentes, parentes traidores. Mas o tom de desespero é típico das circunstâncias de perseguição que Davi enfrentara, especialmente quando o rei Saul o perseguiu. E depois, mais tarde, quando o seu próprio filho, Absalão, o ameaçou e temporariamente até apoderou-se do seu reino. Presume-se daí que o Salmo 40 foi escrito por Davi quando fora perseguido por Saul. E agora, perante a revolta do seu filho Absalão, Davi utilizou palavras que lhe vieram à memória, reusando no Salmo 70. Isso até explicaria o introito deste salmo, que está lá registrado, Salmo de Davi, em memória, diz lá, ao regente do coral. A situação realmente não é nova no sentido de inédita, mas no sentido de ser a mesma coisa de novo. Pergunto: quem de nós nunca sofreu a angústia da reprise de um sofrimento? Agonias repetitivas, do tipo: outra doença, outra enxaqueca, outro acidente, outra mentira, outro prejuízo, outro roubo, outra reprovação, outro luto, outra demissão. Quando problemas recorrentes nos atingem, de qualquer natureza, por acaso nós também não suspiramos em desespero e dizemos: meu Deus, de novo? Não. É desrespeitoso? Não. É a maneira de expressarmos um profundo desabafo dentro do senso de urgência. Davi quer livramento. Davi precisa socorro urgente. Davi quer salvação. E ele quer depressa, rápido, sem demora. Ele está desesperado. Ele reconhece que ele tem necessidades que ele mesmo não pode sanar. Mas ainda bem que ele conhece quem pode. E então, como era seu hábito, seja na alegria ou na aflição, ele recorre a mais um momento especial de comunhão com seu Deus. E neste seu intenso pedido por ajuda, era como se Davi dissesse: por favor, meu Deus, de novo, não. Se lá no Salmo 40 o inimigo parecia ser o rei Saul, agora no Salmo 70, parece mesmo que o inimigo era o seu próprio filho Absalão.
Os inimigos até poderiam ser diferentes, mas o tipo de problema era o mesmo. Gente má estava procurando matá-lo, de novo. Eles não se importavam com a consequência da sua maldade. Eles eram totalmente destituídos do amor ao próximo. Eram pessoas que zombavam de Deus e zombavam dos servos de Deus. E então Davi roga para que Deus frustre os planos dos seus adversários. Versículos 2 e 3 diz assim: que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. É uma linguagem bastante forte. Mas Davi não era um homem que se alimentava do desejo de vingança. Não. Ele nem queria a morte dos seus inimigos, dos seus perseguidores, pois Davi sabia muito bem que pecadores todos nós somos. E que o Senhor ama a todos, indistintamente, tanto a nós como aos nossos inimigos. Mas o que Davi pede é, pela intervenção de Deus, para que estes seus perseguidores fossem confundidos e humilhados nas suas próprias atitudes, incorretas e injustas. Que não sofram um mal maior do que aquele que possa demovê-los de fazer o que é errado, e quem sabe até possam daí se arrepender e se voltar para Deus. Pois quando Deus age, os inimigos retrocedem. O reformador Martinho Lutero se identificou bastante com esta petição urgente de Davi. Justamente em meio aos perigos desesperadores que Lutero enfrentou enquanto travava as batalhas pela reforma protestante. Tanto que Lutero escreveu sobre este salmo dizendo: esta oração é escudo, lança, raio, trovão e defesa contra os ataques do medo, presunção e da frieza espiritual que são especialmente dominantes hoje. A seguir, Davi mostra que buscar a Deus em oração leva a pessoa a encontrar mais que o Senhor a quem busca. Leva a encontrar a alegria verdadeira, a paz centrada em Deus e não nas circunstâncias. E naquele que Deus promove a alegria e a paz, crescem então a gratidão e o louvor ao Senhor. Diz no versículo 4, que fiquem alegres e contentes todos os que o adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como Deus é grande. O texto agora traz a ideia de uma alegria festiva. Os que buscam a Deus devem reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, a mão abençoadora de Deus. Não basta pedir socorro e livramento. É preciso honrar a Deus, é preciso glorificar o nome de Deus. Daí que o problema não é mais mencionado por Davi, mas sim a grandeza do Senhor, a misericórdia de Deus, o amor de Deus por nós. Deus é grande e não o problema. E Davi queria que todos ficassem sabendo disso e se alegrassem com isso. Meus ouvintes, na vida,
muito mais do que o alívio para os nossos problemas, nós necessitamos de salvação e da alegria do Senhor em nosso coração. Sempre de novo nós precisamos refletir sobre isso, reconhecer que mais do que uma vida livre de problemas, o que nós de fato necessitamos é da salvação e do perdão de nossos pecados. Salvação e perdão que só Jesus Cristo é que pode dar, por inteira graça divina, mediante arrependimento e confissão dos pecados e fé verdadeira na vida e obra do Cristo Salvador. Notemos que o salmista não dá nenhum tipo de ordem para Deus. Davi não dá nenhum ultimato para Deus. O que ele pede é um favor de Deus. Um favor esse imerecido para qualquer ser humano. É pura graça divina. Davi não pode por si só resolver o que lhe aflige. Então, mesmo sabendo que ele nada merece, ele recorre ao único que tem poder para lhe ajudar em tão grande necessidade. Ele era um rei chamado por Deus. Davi deveria ser o homem mais poderoso, mais respeitado e mais temido do mundo. No entanto, ele se mostra fraco agora, diante dos adversários. E por isso ele busca a solução no único que poderia lhe ajudar e tirar desse tamanho desespero. Ele grita por livramento e pede socorro, um socorro que ele mesmo não pode promover, ainda que ele tenha recursos que outros não têm. E por isso ele diz no versículo 5, eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus. Ao fazer esta confissão, esta oração, Davi expõe toda a sua confiança e toda a sua esperança em Deus, esse Deus que vai se apressar em socorrê-lo e libertá-lo. Eu sou pobre e necessitado. Não é de carência material, mas por ser dependente do Senhor Deus. Davi, assim como mais tarde o apóstolo Paulo, ele achou a força ao admitir a sua própria fraqueza e então confiar no poder de Deus. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 12:10, dizendo assim: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais eu passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Num dos momentos mais difíceis da vida de Davi, ele não reclamou, ele não se queixou de Deus, mas ele pediu socorro e louvou ao seu Senhor. Davi teve um vislumbre da sua incapacidade diante do mundo. Para o homem mundano, esta visão costumeiramente produz um pessimismo que lhe tira por completo a paz e a esperança. Mas para o servo de Deus, essa visão produz dependência. Tu és a minha ajuda, ó Deus.
Tu, ó Senhor, és o meu libertador. Meus ouvintes, nós percebemos que em apenas 5 versículos, Davi expressou a sua urgência em ser socorrido. E isso exemplifica muito bem o que acontece quando alguém está numa situação de emergência. Em nossa condição vulnerável, diante das tentações do mundo, das tentações do diabo, das tentações da nossa própria carne pecadora, e que constantemente nos assediam, nós também somos pobres e necessitados do socorro de nosso Deus. E nós precisamos também do seu auxílio, da sua proteção, do seu livramento. A atual conjuntura do mundo nos tem mostrado que a intensidade do clamor do salmista deve ser uma prática nossa diária também. Diante dos colapsos da pandemia, da efervescência do desrespeito pela vida do próximo, da desmoralização dos princípios básicos de uma convivência cristã e sadia, os cristãos não podem omitir o seu testemunho de fé e o seu testemunho de confiança plena no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois se por um lado é impossível não se entristecer com os estragos da pandemia e das mazelas e circunstâncias adversas à proclamação do Evangelho de Cristo, por outro lado, também é impossível não se alegrar em saber que o Salvador Jesus está às portas. Nós vivemos em dias de misericórdia, dias estes prorrogados pela longanimidade divina. E diante desta realidade, nós experimentamos o dualismo cristão expresso pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ele diz: às vezes nós ficamos tristes, outras vezes nós ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que nós não temos nada, mas na verdade, nós possuímos tudo. Queridos irmãos e irmãs na fé, amigos no Senhor, companheiros de jornada cristã, o tempo presente também é de emergência. Os inimigos do bem continuam de tocaia. Os dardos inflamados de Satanás nos tentam fraquejar na fé e nos levar ao desespero. E ninguém escaparia, não fosse pela armadura confeccionada naquela cruz e disponibilizada a todo aquele que nele crê. Se lá naquela cruz o grito de Jesus em nosso favor foi: está consumado, hoje nós estamos prestes a ouvir um outro grito: o noivo está chegando. Que Deus abençoe e cuide para que o nosso caminhar rumo aos céus permaneça alinhado com a santa vontade de Deus. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem sentar.